Boa noite, meus alunos, tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos abordar o tema da aula 9 do livro de vocês. Nessa aula, são abordados dois acontecimentos do passado brasileiro em que a participação da juventude foi fundamental para o desenrolar dos acontecimentos. No entanto, nesse vídeo eu escolhi me deter em apenas um desses acontecimentos, o movimento das diretas já. Bom, primeiramente, para entender o que foi o movimento das diretas já, que aconteceu no ano de 1984, vocês antes devem se lembrar que naquele ano nós vivíamos sob uma ditadura militar. Eu abordei esse tema com vocês em outras aulas. Entre os anos de 64 e 85, o Brasil foi governado por 5 presidentes que eram generais do Exército. E eles administraram o país sem serem eleitos pelo voto popular. Eram, portanto, ditadores. E não apenas porque não foram eleitos diretamente pela sociedade, mas, sobretudo, porque chegaram ao poder e efetivamente governaram adotando uma série de medidas ilegais. Bom, no período de 62 a 64, portanto, logo antes do golpe militar, o Brasil viveu um período de instabilidade política. O presidente eleito em 1960, o Jânio Quadros, ele renunciou em agosto de 61 e quem assumiu o governo foi o vice, que era de um partido da oposição. Olha que louco! Mas a lei naquela época permitia que o vice fosse eleito separadamente, mesmo que fosse de um partido contrário ao partido do presidente. Dadas essas circunstâncias peculiares, o presidente João Goulart assumiu o poder sob forte desconfiança e ainda teve que enfrentar uma grave crise econômica herdada do seu antecessor. Durante o seu governo, Goulart propôs uma série de reformas para o país, que ficaram conhecidas como as reformas de base. O objetivo era combater a crise econômica, modernizar o país e diminuir a desigualdade social. Houve grande reação da elite política e econômica do país contra essas reformas, que, no entanto, tinham amplo apoio popular. O próprio presidente tinha grande aprovação, apesar da crise econômica, o que foi documentado por pesquisas de opinião feitas naquele período. Temendo que a população pressionasse o Congresso a aprovar as reformas de base, as elites do país se aliaram a setores do exército e derrubaram o presidente. Como? Eles forçaram o presidente Goulart a fugir para o Uruguai e pressionaram o Congresso a entregar o poder a um general do exército. Deram, assim, um golpe militar. Vocês nem eram nascidos, então é importante destacar para vocês que o regime inaugurado com esse golpe em 31 de março de 64, esse regime era autoritário e ilegal. Autoritário porque os opositores do governo militar foram sistematicamente perseguidos, muitas vezes torturados e até mesmo mortos por agentes do Estado. Ilegal não somente porque os militares violaram a lei para tomarem o poder, mas principalmente porque o regime governou por meio de medidas ilegais que iam contra a Constituição. E essas medidas simplesmente não podiam ser questionadas na justiça. Os atos institucionais, dentre os quais o mais famoso deles, o AI-5 de 1968, foram superdecretos que anularam uma série de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. E ninguém podia ir na justiça reclamar dessa situação. A própria Constituição, que era a lei maior do país, foi rasgada e substituída por outra, escrita pelos ditadores. Contudo, não pensem que não houve resistência. Uma série de protestos de rua foram realizados ao longo dos anos da ditadura. Organizações como sindicatos, igrejas, partidos políticos, a OAB e, sobretudo, a UNE, União Nacional dos Estudantes, essas organizações encabeçavam os protestos de rua. A repressão, contudo, era brutal e muita gente teve de fugir do país para não ser presa, torturada ou morta.
era o exílio. Outras pessoas formaram grupos guerrilheiros armados com o objetivo de forçar os militares a deixarem o poder. Também foram brutalmente reprimidos pelo exército. Mas os protestos da sociedade continuaram. Em 1979, portanto 15 anos após o golpe, a pressão da sociedade civil foi tamanha que fez com que os militares cedessem um pouco na repressão. Naquele ano, os militares anularam processos de perseguição política da oposição e permitiram o retorno de uma série de exilados para o país. Foi a chamada Lei da Anistia, palavra que significa perdão. Bom, muita gente acha que a população apoiava o regime militar, mas isso não é verdade. Prova disso é que, além dos protestos de rua, na maioria das eleições que foram mantidas ao longo da ditadura, a população se manifestou elegendo pessoas contrárias ao regime militar. Contudo, para não perder o poder, os militares frequentemente manipulavam as regras eleitorais, ora anulando, ora modificando o resultado dessas eleições. Por temerem perder o poder nas urnas, os militares impediram o quanto puderam a eleição direta para presidente. Em 1984, 20 anos após o golpe, a sociedade começou a pressionar fortemente o último ditador militar, João Figueiredo, a alterar a Constituição da ditadura, permitindo que o povo elegesse diretamente seu presidente. Este foi o movimento das diretas já. Manifestações gigantescas levaram milhões de pessoas para as ruas das grandes cidades do país. Havia muita esperança. Contudo, os deputados do Congresso, eleitos durante o regime militar, não aprovaram as eleições diretas. O que a princípio parecia uma derrota, na verdade acabou sendo uma grande vitória. O movimento das diretas já expôs definitivamente que o país não desejava mais ser governado por um general do exército. Tanto que em 1985 o Congresso elegeu, mesmo que indiretamente, o primeiro presidente civil em 21 anos. No ano seguinte, foi a sociedade convocada a eleger uma assembleia para escrever uma nova Constituição. Essa Constituição foi aprovada em 1988 e é aquela que vigora até os dias de hoje. Nela, entre outros direitos, recuperamos o de eleger diretamente o nosso presidente. O mais curioso nisso tudo é que muitas das reformas de base que eram propostas lá atrás pelo presidente Goulart e que foram motivo para os militares derrubarem esse presidente de 64, muitas dessas reformas acabaram sendo feitas na Constituição de 88, tais como a criação do SUS, a universalização do acesso à educação pública, a permissão para desapropriar terra improdutiva para a reforma agrária, a extensão do voto aos analfabetos e a criação de uma política nacional para a erradicação da pobreza e do analfabetismo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!